Olá, tudo bem? Então, vamos ao segundo capítulo do livro Os Mensageiros, né? O primeiro capítulo a gente viu que o André foi alertado, né, pela enfermeira amiga, né, que ele deveria procurar algo útil a fazer, que ele deveria preencher aquela taça, né, que ele ah, que estava vazia, né? Ele se desprendeu da sua personalidade terra, né? Ah, eu chamo essa de personalidade terra, o orgulho, egoísmo, enfim, né? Ele está começando a se desprender disso e está começando a aprender, né? A fazer as coisas com amor, a preencher a sua vida com amor, né? Que foi o que Jesus pregou para gente, né? Preencher a nossa vida com amor. E a gente pensa que é de uma forma e a gente vai aprendendo que não é bem isso que a gente pensa, né? Então, aqui ele foi apresentado ao Aniceto. Aniceto, não sei qual é a, a leitura correta, porque eu não conheço esse nome, né? Então, ele começa dizendo assim: comunicando meus novos propósitos a Tobias. Tobias era aquele outro enfermeiro amigo do André, que a gente conheceu lá no nosso lar, né? Verifiquei a satisfação que lhe transcendeu no olhar. Fiquei tranquilo, quer dizer, fique tranquilo, ele disse bondoso. Você possui qualidades necessárias de horas de trabalho para justificar o pedido. Então, no plano espiritual, tá tudo ligado ao mérito. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Lembra que no nosso lar tem os ministérios e o Ministério da Comunicação, a que ele está se referindo, né? Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço. Ele continuou informando, né? E esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se às tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando ajuda respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. Então, André começa a valorizar o esforço, agradece tudo o que recebeu e agora começa a usufruir. E aí ele continua, né? A amizade de Narciso e Tobias era tesouro de inapreciável beleza, que o espírito de serviço me havia conquistado ao coração. Novo setor de luta se desdobraria à minha alma. Não deveria perder essa oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não muito distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Ou seja, o que ele pensou? Já que eu vou reencarnar, eu quero que seja diferente, eu quero aprender coisas, eu quero me preparar melhor para não fazer os mesmos erros que eu fiz até agora.
E aí ele continua: misteriosa alegria me dominava, sublimada esperança iluminava meus sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendeu no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Ou seja, ele está animadíssimo com o novo projeto. Não era só ficar limpando o vômito como ele estava fazendo até agora lá no nosso lar, né? Narcisa pediu que ele mudasse o foco, que ele tenha objetivos, que ele seja um agente do bem, ajudando outras criaturas e aprendendo com elas. Entusiasmado com essa perspectiva, ele está repleto de esperança e alegria. O coração dele sente de novo aquecido pelo projeto que ele vai começar. Então, é só esperança, ânimo, vontade, né? E aí ele continua: à noite fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora autorização do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Ele me conduziria à presença de Aniceto, para conversarmos sobre o assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que me ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não havia se casado em nosso lar. Lembra? Ele contou a história do Tobias. Ele era casado e se casou de novo e vivia com as duas no nosso lar. Tobias tinha uma esposa e ele vivia com ela lá no nosso lar, né? E a outra estava ali abrigada por um tempo, porque ela havia se comprometido a renascer e casar-se com um outro espírito que estava unido a ela. E diferente de Tobias, Aniceto não havia se casado. Então, continuando. Aniceto vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para proteger extenso e maravilhoso roseiral. Ele nos recebeu com a extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Ele aparentava a calma refletida dos homens que chegou à idade madura, sem as fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sagrados. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de vez em quando olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano da Terra, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de me examinar com atenção, o orientador concluiu: Tobias, não há o que embargar. No entanto, é preciso reconhecer que a solução não depende de mim, depende do candidato. Você sabe que estamos aqui numa instituição do homem novo. Então, quem quisesse ser homem novo ia sofrer e não ia dar tempo. E não ia dar certo lá, né? Ele ia falar: ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Ai, não sei o quê. Né? Então, a pessoa, para dar certo, ela tinha que realmente ser um candidato, no mínimo, a ser um homem novo. E aí o amigo disse carinhosamente: André está pronto e disposto. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu: olha só, presta atenção. Nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto às nossas responsabilidades,
aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ou seja, não tem aquele, isso é muito difícil, dá para descansar um pouco, dá para tirar férias. Não, não pode reclamar. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. Não tem aquilo, isso fui eu que fiz, é obra minha, né? Orgulho zero, tá? E todos respondem por qualquer erro cometido. Então também não tem essa de, o Zezinho errou, Aniceto vai dar uma carcada nele. Não. Se um erra, todos são responsáveis. Nos achamos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico das nossas obrigações, nos interessamos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Observando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, dispõe de 3 vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Existem orientadores que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Eu costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar ao estudante, quer dizer, de acordo com aquilo que ele foi na Terra, né? Para melhor aproveitamento no preparo e na prática do que vamos ensinar. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Ou seja, lá no nosso lar, todos aprendem juntos, mas no dia de trabalho, vão apenas aqueles que têm a habilidade para o que deve ser feito. E aí ele continua. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o desejo de aquisição de outros conhecimentos, que não são os de realização que lhes cabe. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto de cada qual tem para descanso e entretenimento. Ou seja, tem algo a fazer na Terra. Quem está no horário de folga e quer ir, será bem-vindo. Considerando o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam do nosso trabalho fraternal, como também a favor de nós mesmos, no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa.
Após mergulhar toda a sua atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou: esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção, nas aulas e demonstrações, não é propriamente o aluno, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. É o que a gente sempre fala, né? Quem mais aprende é quem se propõe a ensinar. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer esse cargo, eu o aceitei sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Acredito haver dito o bastante. Portanto, André, se está disposto, não posso me recusar a aceitá-lo. E aí eu respondi comovido: compreendo seus nobres programas. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação, aquele outro departamento lá do nosso lar, né? Ministério. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida Tobias despediu-me, alimentando novas esperanças. Então, esse capítulo nos ensina que se nos dispusermos a trabalhar em um centro espírita, por exemplo, precisamos deixar de lado o orgulho, aquilo de achar ser melhor do que o outro, mais capacitado que o outro, porque ele que chegou há menos tempo do que eu já está em determinado cargo e eu não. Então, não pode ter esse tipo de melindre. Temos que entender que é um trabalho coletivo e que se um erra, não é para dizer olha o que ele fez, e sim assumir o erro com ele e aprender com esse erro. Porque na verdade, o que estamos sofrendo é pelo personalismo. Personalismo é fruto do orgulho, é fruto do egoísmo. Então é isso que nós precisamos começar a trabalhar em nós. Ok? Beijos, boa semana.